quero falar sobre nutrição para músculos. A isto, quando eu estava na faculdade de medicina, existia esse tipo de, não sei se era a mesma coisa quando você estava na faculdade de medicina, mas havia esse tipo de lavagem cerebral sutil. Sutil. Ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo. Provavelmente é porque os humanos simplesmente tornam-se decrépitos e não é nossa culpa que nossa pressão arterial aumente à medida que envelhecemos, que nos tornamos mais resistentes à insulina à medida que envelhecemos. E mencionamos anteriormente que talvez a resistência à insulina deva-se a menos movimento, mas eu também acredito fortemente que todas essas coisas se devem ao acúmulo de lixo na dieta à medida que envelhecemos. E acho que as pessoas olham para os atletas profissionais e perguntam: como pode a dieta ser importante para a saúde muscular ou para a saúde dos seres humanos quando os melhores atletas do planeta comem McDonald's e nuggets de frango? E minha resposta é: bem, dê a eles 10 anos e veja como eles ficam, porque isso vai se acumulando. E acredito que há um ponto de inflexão para a maioria de nós. E a conclusão que tiro disso é: olha, os óleos de sementes não são benignos e o acúmulo de excesso de ácido linoleico nas membranas mitocondriais dos músculos ou em qualquer tecido do corpo provavelmente também contribui para o agravamento da resistência à insulina à medida que envelhecemos. E é incrível para mim que a medicina ocidental não tenha essa consciência e que seja apenas esse tipo de padrão, ou seja, ei, seus pacientes vão ficar mais obesos, eles ficarão mais fracos, e não há discussão sobre como podemos evitar isso. Então, como você acha que alguém pode apoiar melhor seus músculos nutricionalmente? Por exemplo, o que precisamos colocar em nossos corpos para sustentar este órgão? Bom, eu quero contextualizar isso. Não sei se já lhe contei essa história. Já contei a vocês sobre algumas das pesquisas que fiz quando estava na Washington. De onde surgiram esses conceitos? Vou contextualizar para você, porque na verdade ele complementa bem o que você está dizendo. Fiz 2 anos de treinamento em geriatria e, na verdade, eu não queria fazer isso. O acordo não foi, quero dizer, nenhuma surpresa, certo? Final de vida muito deprimente, trabalhando no hospital. Você sabe disso, certo? Você fez isso por um tempo antes de se dedicar à psiquiatria, você fez cardiologia. E não é um lugar bonito para se estar. É de partir o coração. Eu queria voltar, então fiz graduação em ciências da nutrição e depois quis voltar e fazer um curso de especialização em nutrição. Para fazer um curso de especialização em ciências nutricionais e não apenas médicas, tive que conseguir financiamento. A maneira de conseguir financiamento seria concordar em ser bolsista em geriatria. Então tive uma dupla função como bolsista em geriatria, que é quem cuida de pessoas com mais de 65 anos. Minha função abrangia lares de idosos nos finais de semana, clínicas de demência, cuidados paliativos. E um dos estudos que estávamos realizando na época analisava a composição corporal e o volume cerebral. Essa participante, vamos chamá-la de Betty, ela é um exemplo da maioria das mulheres de cerca de 50 anos que vemos hoje. Ela era mãe de 3 filhos. Ela passou anos a perder os mesmos 5 a 9 quilos. A comunidade médica aconselhou-a a comer menos, fazer mais exercícios, fazer vigilantes do peso e continuar a restringir suas calorias. Quando analisamos o seu cérebro, ele parecia o começo de um cérebro de Alzheimer. E foi nesse momento que eu senti, quer dizer, você sabe como é. Sempre há um paciente com quem você cria uma conexão profunda e ama, e não quer ver nada acontecer. Quero dizer, você sente isso por todos os seus pacientes, mas com ela foi diferente. Ela mexeu com nossos corações e nós falhamos com ela. Nós falhamos com ela. A comunidade médica falhou com ela. Ela fez tudo o que lhe foi dito para fazer. Ela comia menos, fazia mais exercícios. E no processo, repetidamente, ano após ano, ela destruiu totalmente o seu músculo esquelético. Sua gordura corporal era facilmente de 35%, com muito pouco músculo esquelético. Ela teve problemas com a regulação do açúcar no sangue, insulina, triglicéridos, todas as coisas que você imagina que iriam acontecer. A questão é que ninguém lhe deu nenhum conselho para melhorar seu músculo esquelético, que está no centro dessas questões. O músculo esquelético é apenas o ponto focal para fazer treinamento e melhorar a qualidade e densidade de nutrientes de sua alimentação com proteínas de alta qualidade. E sinto que destruí a vida dela. E então comecei a pensar, qual é a coisa que todos têm em comum? E francamente, não era obesidade, não era que eles estavam gordos demais. Esses pacientes com demência e esses pacientes com outros processos patológicos,
O que eles tinham era que não tinham músculo esquelético suficiente. Eles tinham músculos esqueléticos prejudiciais à saúde. E foi daí que surgiu a medicina centrada nos músculos. Eu só queria compartilhar isso porque realmente vai de encontro ao que você está dizendo. Número 1, por que o músculo esquelético é tão importante? E perdemos completamente o barco. E, na verdade, nem medimos diretamente. Aliás, quando você obtém um DEXA, DEXA é a porcentagem de gordura corporal. Você está rindo porque sabe exatamente do que estou falando. E você pode reconhecer que construímos uma base de informação e conhecimento sobre coisas que são indicadores substitutos. E quando você fizer isso, inevitavelmente haverá uma mudança de paradigma, quando começarmos a medir diretamente esse tecido, que é, na verdade, o que vai acontecer através de algo chamado creatina D3. É uma creatina deuterada, está marcado com creatina. Vamos tomar um comprimido e você poderá ver quanta massa muscular você tem. Vai ser um teste urinário. Você poderá ver quanta massa muscular. E para o ouvinte atento, vai pensar que estávamos falando sobre massa muscular e força. A grande quantidade de literatura sugeriria que a massa não importa, o que não faz qualquer sentido cognitivo. A ideia de que a massa esquelética não importa, que tudo se resume à força, que na verdade se trata de força. E meu argumento seria, bem, não temos medido isso diretamente. E isso é algo que nunca pode ser enfatizado o suficiente. Isso é essencialmente sarcopenia, correto? Sim, é sarcopenia. Sim, você está pronto para isso? Pronto para ter sua mente explodida? Bem, talvez todos os outros tenham ficado impressionados. A classificação internacional para doenças, que se você é médico ouvindo isso, sabe que esse é o código. A sarcopenia é a perda de massa e função muscular esquelética. Acredita-se que seja cerca de 1% por década após os 50 anos. Acredito que seja maior e acredito que comece muito mais cedo. Acredito que começa aos 30 anos se você estiver inativo, assim como doenças cardíacas e Alzheimer. O código CID-10 para a sarcopenia para reconhecê-la como uma doença era 2016. Diga-me que isso não é alucinante. Não existia. Não foi reconhecido como uma doença. E quero destacar outra coisa, que se você olhar para as causas de mortalidade, né, então o número de mortes, de acordo com o CDC, você tem as principais causas de morte: doenças cardíacas, câncer, acidentes, acidente vascular cerebral, doenças crônicas do trato respiratório inferior, diabetes, Alzheimer, etc. Em nenhum lugar dessa lista você verá perda de músculo esquelético ou sarcopenia, bem como obesidade. Você nem vê isso na lista. O músculo esquelético está diretamente relacionado a todos aqueles que listei, se não a causa raiz. Então, de certa forma, assim como a doença de Alzheimer é uma perda de neurônios em certas partes do cérebro, a substância negra, aqueles neurônios dopaminérgicos no cérebro, você caracterizaria muitas das doenças crônicas que temos como perda de músculo, e ninguém está realmente pensando nisso dessa maneira. Tipo, estamos perdendo coisas essenciais para o corpo. Eu diria que, quando pensamos sobre as coisas que realmente nos matam de uma perspectiva, quero dizer, de haver 1 milhão de causas diferentes. Quando penso nas características do envelhecimento, penso na renovação de proteínas e na proteostase. E acredito que não estamos a conseguir acompanhar o ritmo de vida. Acompanhamos a nossa fisiologia em mudança. E o equilíbrio entre exercício, movimento, muda. Quando éramos mais jovens, poderíamos ter feito rosca bíceps na faculdade. E provavelmente estávamos comendo alguns bolinhos ou outra coisa, e ainda assim conseguíamos ganhar músculos. Sejamos francos. Você conseguiu fazer todas essas coisas, quer tivesse eczema, psoríase ou o que seja. O que você acha que está causando a perda muscular? Como todos você sabe, né, às vezes o cenário da pesquisa é frustrante para mim, porque os ensaios clínicos randomizados são muito valiosos. E às vezes, se não os tivermos, temos que usar a nossa intuição e pensar como humanos. Qual é a sua suspeita como médico, como clínico, sobre o que está acontecendo com a sarcopenia, essa perda desse órgão imunológico endócrino crítico no corpo? Por que estamos perdendo isso? Por que minha mãe está perdendo isso? Por que meu pai está perdendo isso? Assim como a perda de neurônios no cérebro na doença de Alzheimer, na demência ou nas doenças neurodegenerativas, temos essencialmente doenças musculoesqueléticas, temos doenças musculares degenerativas como os humanos. Você conseguiu fazer muitas coisas que potencialmente não seriam saudáveis e provavelmente ainda assim estava ótimo.
À medida que envelhecemos, essa onda de juventude se fecha. A capacidade de aproveitar os hormônios juvenis, de aproveitar a plasticidade do corpo, embora a janela nunca se feche completamente até que termine, a capacidade de empurrar com força suficiente para estimular esse tecido torna-se mais desafiadora. Acredito que estamos consumindo menos proteínas na dieta. Acredito que estamos comendo uma dieta muito pobre em nutrientes do ponto de vista do ferro, do ponto de vista da vitamina B12, de todos esses nutrientes de que precisamos. E não estamos forçando nossos corpos o suficiente. Estamos profundamente domesticados. E então você adiciona alguma inflamação de baixo nível, você adiciona comida ruim, você adiciona falta de sono, tudo isso também suprime. Eu estava conversando com um dos pesquisadores de Galveston, e um dia de restrição de sono pode afetar a síntese de proteína muscular em 18%, uma noite. Loucura. E é isso que acho que está acontecendo. E a outra coisa é que a paisagem nutricional nunca é empírica, nunca é uma conversa empírica. É uma conversa que está envolvida com política, que está envolvida com moralidade, envolvida com coisas todas relacionadas a outros aspectos além dos dados.